E no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, nossa primeira entrevista com o Dr. Aparecido Valadão no ano de 2023 é sobre reganho de peso. Inclusive, ele vai nos falar da nova técnica que tem, nós vamos conversar com ele para saber maiores detalhes sobre causa e tudo mais. Então, bem-vindo ao nosso primeiro programa novo de 2023. Madalena, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui no teu programa, esclarecendo as pessoas. E hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é o reganho de peso. É aquele paciente que operou, aí passa 2, 3, 4, 10 anos, 18 anos, eu tenho paciente com 18 anos que está operado, e que esse paciente volta a ter o reganho de peso. Ele volta a ganhar o peso que ele perdeu. É lógico que a gente gostaria que esse doente não ganhasse novamente esse peso, a gente luta, mas geralmente as grandes causas do reganho de peso, Madalena, é aqueles pacientes que fogem do consultório, ele deixa de nos visitar. Por exemplo, o paciente que é operado de bariátrica, pelo menos, e que tem mais de 3 anos de operado, é interessante pelo menos uma vez no ano ele voltar ao consultório para a gente fazer as dosagens das vitaminas, fazer o acompanhamento, ver se ele não está tendo reganho de peso. Hoje, a grande causa de reganho de peso é você esquecer a atividade física. Isso é extremamente importante. Você vai ver que o casamento do paciente com a cirurgia bariátrica no sleeve, que é a técnica mais simples, que eu chamo assim, é de 3 anos. E no bypass o casamento é de 5 anos. Então, geralmente, nesse período, esse paciente não volta a ganhar peso. Mas depois desses anos, a tendência dele é o organismo ter uma estabilização e esse paciente começar a ter um reganho de forma lenta e gradual. Ganha 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos por ano e vai aumentando. E hoje a grande causa mesmo do reganho de peso é a ingesta de bebida alcoólica, principalmente a cerveja. Por quê? A cerveja você vai ver que é devido à quantidade. Se você for analisar um copo de cerveja, um copo de uísque, um copo de vinho, você vai ver que não tem muita diferença entre um copo, certo, em relação à caloria. Mas quando você fala em relação à quantidade, a cerveja a pessoa não toma um copo, não toma uma garrafa, então ele acaba ingerindo grande quantidade de bebida e com isso grande quantidade de caloria e consequentemente ele começa a ganhar peso de volta. Essas informações são muito importantes para quem fez a cirurgia bariátrica, que fique bem claro. E essa cirurgia de reganho de peso é para quem fez a cirurgia bariátrica. E com essa nova técnica, explica melhor para a gente aí, essa nova técnica que já vai melhorar para quem for fazer essa nova cirurgia do reganho. Certo, você vai ver o seguinte, a gente chega no consultório com esse paciente que voltou a ganhar peso. Então a gente vai delinear o que fez ele voltar a ganhar peso. Então a partir daquele momento que ele fez a ganhar peso, ele sabe, o doente sabe como nunca aonde ele exagerou. Então, em primeiro lugar, uma mudança de atitude. Quer dizer, olha, esse paciente ele tem mais uma chance. Essa uma chance ele tem que agarrar ela como se fosse ouro, para poder, ele vai perder peso novamente. E como é essa técnica que a gente faz para ele ter novamente voltar a ter um peso normal. Então você vai ver, se ele fez o sleeve, a técnica nova, não é a técnica nova, é a gente transformar o sleeve dele em um bypass. É onde a gente vai ter uma área do aparelho digestivo que vai ter uma desabsorção e consequentemente ele vai perder peso. Vai mexer no apetite mais uma vez. Você vai ver que esse paciente ele vai comer menos com o bypass e você vai ver que ele vai ter uma saciedade maior. Então a gente mexe também na saciedade do paciente. Agora, se esse paciente ele fez o bypass,
Então, qual é essa técnica nova? Você vai ver que a gente desfaz a cirurgia todinha. Aí nós vamos fazer um sleeve nesse paciente e fazer a parte ileal. O que é essa parte ileal? É fazer com que a alimentação, a comida que ele ingere, chega rapidamente ao ilho distal, que é onde dá saciedade do paciente. Então, o que a gente faz? Essa técnica é uma técnica que hoje são poucos profissionais do Brasil que faz, que é você desfazer a cirurgia e reconectar essa cirurgia com uma fase ileal, que é a fase que hoje, através dos vários estudos que tem hoje pelo mundo, nós chegamos, os cirurgiões que faz parte dessa comunidade científica mundial, hoje, desses estudos bem recentes, e a gente chegou à conclusão que nós temos que introduzir nesse paciente essa fase ileal, aonde a gente faz com que essa comida chegue rapidamente no ilho distal do paciente. E essa nova técnica a gente faz com que a comida passe em todo o intestino. Ele não fica nem uma parte do intestino que fica desabsorvido, quer dizer que ele não tem uma absorção da parte do intestino delgado. Então, é uma comida, uma parte da comida passa por todo o intestino e a outra parte chega rapidamente no ilho distal desse paciente e sacia. Então, a partir do momento que ele tem esse saciamento precoce, ele tem um freio de parar de comer. Então, esse é um freio cerebral. Então, com isso, ele come menos e vai perder peso. Então, ele vai perder peso não é porque ele vai comer pouco, não, ele vai perder peso porque ele come menos e fica extremamente saciado. E aí ele não tem vontade de se alimentar mais. Então essa é a grande novidade que nós temos hoje e que a gente trabalha com os doentes que nós já temos operado, eles têm uma resposta magnífica. Então, o doente que perde, aí ele vai perder mais rapidamente esse excesso de peso que ele ganhou e, consequentemente, ele volta ao peso normal. E a partir do momento que ele volta ao peso normal, nós cessamos aquilo, a gente cessa o que veio, o que trouxe esse doente a ganhar peso. Então, o doente também tem que ter essa consciência que tem que fazer o lado dele também. Bem, doutor Valadão, então a gente agora vai deixar aqui o Instagram do doutor Valadão, de toda a equipe dele, que ele tem uma equipe toda que trabalha com ele. É como ele falou, uma equipe multidisciplinar, além dos cirurgiões que acompanham ele, como o próprio filho dele, doutor Gustavo, né? Outros também que fazem parte dessa equipe. Vocês vão observar que a gente tem uma equipe grande e aonde quem está mais diretamente comigo, me ajudando na cirurgia, é o doutor Gustavo, meu filho, lógico, nós estamos sempre juntos, operando junto. E essa, você vai ver que essa nova técnica, ela tem me dado muita felicidade, porque os resultados que eu tenho dos pacientes operados com essa reoperação, realmente tem tido um resultado muito bom. Então eu tô bem feliz com essa nova técnica, como se diz, é mais uma arma que a gente pode oferecer para os nossos doentes que voltou a ganhar.